Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o incrível livro A Falência de Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida nasceu em 1862 e ela viveu durante o período de transição do nosso Brasil, de Império à República. Então, em linhas gerais, nosso Brasil era um império, que foi colonizado pelos portugueses, e tivemos o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, justamente na época em que a princesa Isabel ela estava ali regendo o país, ela assinou a Lei Áurea em 1888 e alguns donos de cafés e tudo mais não ficaram muito satisfeitos com isso. E aí houve o que nós chamamos o golpe contra o Império. E eles foram convidados a se retirar do país. Com isso, saímos do Império, ou seja, o poder na mão do imperador Dom Pedro II, para a República, o modelo que seguimos hoje. Então, Júlia Lopes de Almeida viveu nesse período de transição do nosso país, de Império à República. E ela traz muito dos elementos dessa transição aqui nesse livro, como vive o ex-escravizado, depois da abolição, o fervilhar ali dos donos de café se reinventando, após a abolição da escravatura. Então, tudo isso, de certa forma, nós estaremos vendo aqui, se bem que esse não é o grande mote, não é o grande objetivo da obra, Uma coisa interessante também a se falar sobre Júlia Lopes de Almeida é que ela foi cogitada a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, que é um lugar onde se coloca todos os grandes escritores, poetas da nossa literatura. Só que a nossa academia seguia ou segue, eu não sei se, acho que hoje talvez não siga mais, mas seguia o modelo francês e não era permitido mulher entrar. Então, quem foi no lugar de Júlia Lopes de Almeida foi o seu marido, Felinto de Almeida. O livro foi publicado em 1891 e justamente nesse período é que há a recém-saída escravidão e a recém-saída império. E aí começa a questão da república e toda a instabilidade que nela se imperou. E é interessante que justamente por causa desse momento de transição, em que muitos homens ricos, donos de fazenda, que tinham a mão de obra escravizada como a sua, a sua força, eles não conseguiram se reinventar e houve muitas falências nesse sentido. Mas a obra aqui, por ser uma obra realista, ela vai entrar na camada mais profunda da psique das pessoas que viviam no século XIX e vai nos trazer também essa falência. Logo no início da narrativa, o narrador em terceira pessoa nos apresenta Francisco Teodoro, que ele é um dono de doca, ele é o dono de um armazém que fica ali nas docas do Rio de Janeiro, Logo no início da obra, nós percebemos o elemento naturalista aí, porque a descrição da obra é tão assim grandiosa que nós sentimos o cheiro do café, o odor do suor dos trabalhadores ali. Nós percebemos que pessoas ali trabalhando de forma bem, carregando muito peso, ex-escravizados, E ali nós entramos no armazém, nas docas, e chegamos ante Teodoro Tal, um homem rico, bem-sucedido, financeiramente falando. E ali, vimos o ambiente de trabalho de Teodoro, dos seus empregados. Depois nós acompanhamos Teodoro, que vai pegar um bonde, e ali nós já vemos o início da tecnologia, da industrialização do país, e ele vai andando até chegar à sua casa. Mas nesse caminho, ele vai passando por várias regiões, e nos mostra várias nuances do Rio de Janeiro da época. E quando ele chega na sua casa, nossa, esse homem é burguês, rico, bem-sucedido. Sim, isso na visão dele. Ele era um homem bem-sucedido, que tinha uma mulher muito bonita, uma mulher bem educada. Só que o que ele não sabia é que a falência dele já havia começado. É que aquela mulher, ela era apaixonada por um tal do Dr. Gervásio, que é um médico da família que estava sempre ali, não só para cuidar da doença da família, mas também para cuidar da doença da própria Camila, Que era uma mulher insatisfeita, apesar de ter muito dinheiro, a família bem-sucedida, ela vivia num palacete riquíssimo, e inclusive o marido estava construindo outro ainda maior, mas ela era insatisfeita, Ela achava que a vida dela era muito oprimida pelo marido. Por várias vezes ela fala que
o marido com certeza tinha outras mulheres, então ela se justificava diante das suas ações, né, falando dessa maneira do próprio marido. E aí essa dona moça, né, tem esse triângulo amoroso. E quando nós começamos a ler a obra, o que é que nós pensamos? Nossa, isso vai dar ruim, não vai dar certo. E como podemos ler em várias obras, inclusive Dom Casmurro, né, todas as personagens que são adúlteras, né, elas acabam morrendo. Então nós pensamos, nossa, será que vai dar ruim? Será que este é o grande plot da história? Se bem que Júlia Lopes de Almeida não está preocupada em dar plot, né? Ela está preocupada em escrever e ser sensacional como ela é. Outro momento que nós observamos esse fervilhar naturalista, né, de descrever espaços que mostram a humanidade em sua natureza, é quando o Dr. Gervásio vai ver o empregado, né, do Dr. Teodoro, que machucou a perna no trabalho, e ele não está podendo vir, né, trabalhar. E aí Dr. Gervásio, a pedido de Teodoro, vai lá observar esse empregado. E quando ele chega lá, né, ele vê que o lugar é humilde, é no morro, então ali você já conhece outra região do Rio de Janeiro, né? Eu acredito que poderia ter mais riquezas de detalhes, mas provavelmente Júlia Lopes de Almeida nunca foi lá, então ela não tinha muito material para mostrar, né? Mas aí, neste lugar, a esposa desse homem, que eu esqueci o nome, ela desce a lenha em Dr. Gervásio. Você não deveria ir naquela casa, você desonra o patrão, você bota a mulher dele, sabe? Então, assim, naquele lugar humilde, financeiramente falando, né? Financeiramente falando, aquelas pessoas são pobres, mas elas são mais ricas, né? Em relação a valores do que o Dr. Gervásio, né? Enfim, o Teodoro não sabe de nada. Então, é isso. Então, aí, para nos trazer mais riqueza a essa narrativa, além dessa dura dilema aí, né, de Teodoro e Camila, conhecemos também duas personagens muito interessantes na obra, que é Ruth e Nina, né? Ruth é a filha, ela tem duas irmãs gêmeas, né? Tem o Mário e tem essa outra filha que é a Ruth. Ruth, ela é tipo a do meio, né? E Ruth é violinista, super educada, sensível. Tem um momento na narrativa que eu acho sensacional, é que quando eles estão construindo um palacete, estão preparando uma mega festa para chamar todos os vizinhos e mostrar a sua riqueza, Ruth simplesmente pega o violininho dela, pega a sua suíte que está estudando ali, pega os livros e vai lá para o jardim. Ela diz, não, eu prefiro ficar aqui estudando minha música, lendo os meus romances, a participar de tudo isso. Então, isso mostra muito da personagem, né? O que ela realmente dá valor, o conhecimento, a arte e a música. E aí, essa Nina já é uma agregada da família, né? A Nina é família da Camila, a mãe dela é prostituta e abandonou a filha, e ela foi ali, começou a cuidar de Ruth e das meninas, então ela ficou sendo agregada da família, ajudando ali e trabalhando como empregada. Então essas personagens, elas são muito importantes na narrativa, porque elas vão nos mostrar uma nova perspectiva de encarar a vida, né? Inclusive vão ser norte, né? É interessante que tem um momento da narrativa em que a família esquece o aniversário de Nina. E aí Ruth pega e diz assim, papai, por que você não dá um presente para Nina? E aí Teodoro diz, eu vou dar uma casa. E você vai pegar o aluguel dessa casa que você mora aqui conosco e vai juntar para você. Você vai ter uma renda pelo resto da sua vida. Mal sabia Teodoro o que ele estava construindo ali naquele momento, né? Outro aspecto interessante a se falar sobre Nina é que ela é apaixonada por Mário, né? O Mário, o filho mais velho de Teodoro e Camila. E tem até um momento da narrativa em que Mário está gastando muito dinheiro de Teodoro, e Teodoro vai lá conversar com ele, mandar o papel da realidade, né? Ai, você tem que parar de gastar. E ele é extremamente revoltado. O que Teodoro não sabe é que a revolta dele é porque ele sabe do adultério da sua mãe. Ele sabe que sua mãe tem caso com o Dr. Gervásio. E no momento da revolta, ele quer que Camila tome uma postura, deixe de encontrar seu amante e tudo mais. E aí, né, ele se revolta ali. Teodoro acha que é com ele e manda esse menino, né? E se ele chegar tarde hoje de novo que bebeu, deixa ele lá fora. Só que Nina fica ali na porta para ajudar o seu parceiro, né? O seu parceiro assim, né? O seu amor platônico. E ele vê a beleza dela e tudo mais. Só que ela é pobre, né, gente? Ela não tem nenhuma chance de conseguir
o amor platônico da vida dela. Mas ao contrário do que se pensa, ela é uma menina pé no chão e a vida segue e está tudo bem. Outro aspecto muito interessante da obra é a situação do escravizado depois da abolição, né? Porque, no caso, há uma cena em que a personagem Ruth mostra toda a sua grandiosidade quando ela vai para a casa das suas tias. Lá, as tias contam várias histórias tipo, tem uma história de uma freira que um cara se apaixona por ela, mas ela tentou fugir, aí depois ela foi embora, e quando ela foi, o cara abandonou, e quando ela volta, a Virgem Maria estava disfarçada no lugar dela. E aí perdoou vamos dizer assim, né, a leviandade da freira. E quando ela termina de contar essa história, nesse capítulo que começa com essa história, Ruth vai dormir e tudo mais, e de repente Ruth se acorda com gritos de Sasha, a empregada da família, que é uma ex-escravizada, né? E aí, eu estou ouvindo, que é o nome da tia, né? Uma dessas beatas, espancando a menina. E aí Ruth tenta defender a menina. E Ruth fica impressionada, né? De como as beatas, elas têm aquela piedade, né? Por aquela freira que faz aquelas coisas, mas não tem piedade de uma moça que está ali trabalhando na casa para sobreviver, e elas tratam como sendo animais. E tem uma cena muito emblemática, que é Ruth na igreja. E Ruth não consegue tirar da cabeça aquela cena. Inclusive, Ruth diz para a moça: por que você está aqui? Por que você não foge dessa casa? Mas imagine você, que é um ex-escravizado, que vive no século XIX, que não tem formação, não tem educação, sua vida sempre foi trabalhar na casa dos seus patrões, e de repente você não tem o que fazer, né? O que é que você faz? Então, a situação do ex-escravo era muito delicada, né? Porque mesmo que na lei, no papel, fosse proibida a escravidão, mas ele se submetia por uma questão de necessidade, né? E aí Ruth vai para a igreja e ela fala uma frase que eu acho sensacional. Ela fica meditando sobre aquilo, vê a tia dela ali, né, orando e tudo mais, ela fala a seguinte frase: mas se Deus está em toda parte, por que abandonar certas pessoas? Isso ela está se referindo a Sasha, né? Que está extremamente abandonada. E olha que contradição. Você, cristão, né, deve amar as pessoas, porque Deus, ele diz que nós devemos amar a outra pessoa como se fosse nós mesmos. E a gente vê que aquela mulher não dá nem um testemunho de cristandade, né? Ela não é cristã, não é nada piedosa. A Etelvina e a sua irmã, as beatas da narrativa. Então, se você quer ler esse romance, o que você vai encontrar? Machismo, né? Essa questão do machismo, se bem que aqui o machismo é bem contraditório, porque nós não vemos Teodoro em nenhum momento oprimindo Camila, né? Aqui nós vemos uma mulher que ela não está feliz com a sua posição social, ela não é feliz sendo a dona do lado do casamento, ela quer extravasar e aquilo ali. Nós vemos também a condição do racismo, do ex-escravizado, né? A situação daquela pessoa que tem que se submeter do mesmo jeito, como se fosse um escravo, por questões financeiras, porque não tem como fugir mesmo daquela condição. Nós temos a questão do moralismo religioso vazio, né, nas tias aqui, mas também nós temos, né, uma mensagem de muita força por meio de Ruth e Nina, né, de resiliência. Elas são personagens que nos mostram que, independente, por exemplo, Ruth, mesmo que você seja uma pessoa financeiramente rica, não se deixe, né, deslumbrar, né, busque conhecimento. O ET lá que fala. Ruth é uma moça que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condições, ela se preocupa em aprender, estudar, crescer, e isso vai ser muito importante para ela no futuro. Nina, do mesmo jeito, mesmo tendo todas aquelas condições adversas, ela prima pela, né, trabalhar, conquistar seus pequenos espaços, suas pequenas coisinhas, que também serão muito importantes na narrativa. Então, agora eu vou começar a soltar spoiler. Então, você saiba que a falência não é só a falência, aqui não fala só da falência financeira, fala da falência moral da burguesia, né, dos burgueses, das famílias burguesas do século XIX. E aqui é que se torna uma obra realista, porque ela consegue descrever muito bem, de forma primorosa, esse homem, essa mulher, né, extremamente hipócrita, né, vamos dizer assim, todas essa elite, né, as tias com religiosidade vazia, né, a mulher que, enfim, vocês já entenderam. Então é isso. Agora, gente, por favor, saia, que eu vou começar a soltar spoiler, né, que eu vou falar sobre o fim da narrativa e contar um pouco sobre as minhas impressões. Então,
Chegamos aqui ao ápice, né, da resenha, que é falar sobre a falência, né? Teodoro, ele era um homem rico, veio né, um migrante, ele era um homem que, por meio do trabalho, cresceu profissionalmente, mas ele não estava satisfeito. Comparando-se com outros homens ali que estavam se adaptando a essa nova realidade e começaram a investir na bolsa de valores, etc e tal, então ele resolveu entrar na pilha de um personagem e vai fazer isso, né? Ele vai investir. Mal sabe ele é que esse cara não era nada honesto, não era nada verdadeiro, e ele acabou apostando muitas coisas, né? Apostou toda a sua fortuna e perdeu. Aí, gente, ele não consegue lidar com essa falência. E sabe o que é interessante? Que a todo momento na obra você espera que a falência seja a questão da falência moral, né? A questão dele perceber que a família dele, que ele construiu com tanto empenho, na verdade, né, caiu pela questão da sua esposa, que traiu e tudo mais. Só que depois nós vamos ver que a falência é também essa falência financeira, né? Que ele acaba perdendo sua fortuna e ele não consegue lidar com isso. Então aqui nós temos uma das cenas mais impactantes da obra, é que depois que ele chega em casa, ele pede para o doutor Gervásio contar para a mulher o que tinha acontecido, ele simplesmente pega uma arma e faz aquilo que vocês sabem, né? E no momento em que no ato que ele está fazendo aquilo, a sua esposa Camila chega na porta do escritório, né? Então assim, é uma cena muito terrível, muito triste, né? Eu, particularmente falando, chorei nesse momento. Chorei porque eu fiquei triste. Teodoro, ele, apesar dele ser um burguês e todo mundo tem que odiar os burgueses, mas ele era um bom homem, sabe? Um homem que lutava pela sua família, mas um homem inocente, né? Ingênuo, sendo levado, né, por esse cara malicioso, etc e tal. E aí, depois da sua morte, gente, a família perde tudo mesmo, né? São obrigados a sair do palacete e graças, né, a Deus que colocou uma casa na mão de Nina e Nina leva toda a família para a sua casinha. Lembra a casinha que Teodoro deu a ela de presente? Então eles vão morar lá. Só que eles não têm renda, né, gente? Então tem uma ex-escravizada que ficou cuidando da cozinha da família. Ruth começou a dar aula de música e Nina também começou a lavar roupa e ali elas começaram a sobreviver, né? No caso, Camila não caiu a ficha. Camila continuou, né, pensando no seu marido. Tem um momento da narrativa que eu não conversei com vocês, é que Mário, ele antes da família falir, ele casa com uma mulher rica. Então ele, tipo assim, ele saiu ileso da situação porque foi morar com uma família rica. E então ele volta para falar com a mãe dele, dizendo, olha, você tem que parar com isso, tem que deixar as meninas, as gêmeas, né, morar com outra família, porque você continua com esse amante, você vai desonrar as meninas, não vão conseguir fazer um casamento, e aí ela deixa as meninas com uma família para cuidar, porque ela ainda tem esperança de manter esse relacionamento. Só que em determinado dia, ela tá assim, a fim de resolver a vida dela, né? E ela vai até o doutor Gervásio e diz assim, olha, Gervásio, o que é que você quer comigo? Você vai casar? Você vai fazer o quê? Aí ele olha para a cara dela e diz, eu sou casado. Pois é, e o doutor Gervásio deixou a ex-mulher porque a ex-mulher o traiu, ou seja, o cara, né, gente, é falência mesmo. Então, assim, o que acontece é que, diante de toda essa situação, de todas essas conjunturas tenebrosas, né, a gente descobre que, tipo, todo mundo é falido nessa narrativa. O único que não é falido de verdade em relação à questão moral é o Teodoro. Ele era um trabalhador honesto, que fazia as coisas ali de tudo para cuidar da família, né? Mas ele, né, faliu financeiramente. Mas ele não era um falido, dá para entender o que quer dizer, né? Então, assim, depois disso, ela se toca, né? E vai pedir as filhas de volta e vai... Eu quero saber de uma coisa, eu vou cuidar da educação das minhas filhas. E aí ela bota o pé no chão. Coisa que Ruth, gente, já tinha há muito tempo, né? Ela era uma menina que, mesmo diante do luxo, estava assim, sempre procurando se aprimorar, adquirir conhecimento. Busquem o conhecimento, como diz o ET lá. Então, assim, e ela simplesmente começou a dar aula de música e dá a entender aqui no fim do romance em que ela virou uma linda concertista. Ela começou a fazer concerto de música. Não sei nem se existe a palavra concertista. Acho que não sei. Vou olhar aqui. Existe a palavra concertista, gente. Concertista. Diz músico que toma parte num concerto
Diz um instrumentista, um cantor, com um técnico que possibilita exibir um virtuoso, um solo ou um acompanhante, acompanhado por um conjunto de orquestra. Então ela era essa menina virtuosa, uma concertista que no fim, né, se tornou uma estrela, né? E eu, ai, não sei, eu fiquei tão apaixonada por essa personagem, gente, eu amei Ruth, né? E aí elas vão sobreviver. Então aqui, uma coisa que eu acho interessante é que toda personagem, né, do século XIX, que Madame Bovary, também uma obra realista, né? A própria do Dom Casmurro, né? Capitu, todas são todas, não vou dizer que são assassinadas pelo autor, elas morrem. Aqui nós tivemos uma morte dessa mulher que ficava esperando que o homem a libertasse, né? Ela achava que Dr. Gervásio ia libertá-la, tipo, da vida monótona dela, depois ia libertá-la da pobreza. E no fim das contas ela percebeu que ela é quem tem que correr atrás dos corre dela, né, minha gente? Como diz aí o português, né, do povo. Então, assim, de repente ela percebeu que, né, ela tinha que, se ela quisesse mudar, ela teria que mudar, e ela realmente mudou. Tem no final da obra, ainda fica em aberto outra coisa, porque aparece outro personagem que era dono de um navio e que também era apaixonado por Camila, mas o Dr. Gervásio já ficou assim, você gosta dele, aí ela deu um toco nele. Mas no final da obra, né, ele tem uma irmã que é bem feminista, essa menina, e eles veem no jornal, né, a notícia de que vai haver o concerto de Ruth, e aí a irmã dá, deixa, e aí? Tu não vai tentar não? A sorte de ter alguma coisa com Camila, e aí a obra termina, né? Deixem aberto se Camila terminou ou não com aquele personagem que eu esqueci até o nome dele agora. Mas enfim, eu amei A Falência de Júlia Lopes de Almeida. É um livro maravilhoso. Todo mundo aí que lê não vai se arrepender. Eu gosto muito desse aspecto, gente. Eu lembro que eu peguei esse livro e eu li o primeiro capítulo, só para ter uma ideia do que era, porque eu não ia ter tempo de terminar. E eu fiquei com a cena das docas, sabe? Do cara carregando o saco, o cheiro do armazém. Nossa, eu fiquei, sabe, até hoje. É uma das coisas mais... Lógico que depois que eu li a obra toda, tem cenas que não saem da minha cabeça. Tipo, Ruth indo pro jardim tocar violino com seu romance, enquanto toda a família burguesa ficava lá, né, no meio do luxo. Mal sabiam eles do que estava prestes a acontecer, porque enquanto todo mundo estava lá na festança, né, o Teodoro estava extremamente preocupado, porque sabia que tinha alguma coisa errada nos investimentos, como de fato aconteceu, né? Então essa obra é maravilhosa. Gente, Júlia Lopes de Almeida é puro amor. Vocês precisam ler essa obra. Então é isso. Tchau para vocês. Até a próxima resenha.